Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos novamente com Ted Postol, professor emérito do MIT e também especialista em armas nucleares e seus sistemas de entrega. O professor Postol também já trabalhou para o governo e para o Pentágono. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. É um grande prazer estar no seu programa. Obrigado. Eu estava pensando que sua especialização deve estar bastante em alta demanda atualmente, dado o que está acontecendo no Irã. Trump disse que não queria que o Irã obtivesse uma arma nuclear, então a solução, aparentemente, foi bombardear suas instalações nucleares. Nas palavras dele, elas foram obliteradas. No entanto, como soubemos, os iranianos removeram o urânio enriquecido antes do ataque, o que provavelmente foi bom para evitar qualquer radiação. Mas agora temos uma situação em que o estoque de urânio altamente enriquecido do Irã, acho que cerca de 900 libras, está desaparecido. Bem, não está faltando para os iranianos, mas está faltando para nós. E acho que parte do problema é que toda a transparência agora, através da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, agora, eles realmente não conseguem mais fazer seu trabalho, já que foram vistos como sendo um pouco interferidos ou participando desse ataque ao Irã. Então, o que estamos vendo aqui? Porque eu sei que o Trump está bastante otimista quanto a acabar com o programa de armas nucleares do Irã. Nada mais a ver. Mas para os mais céticos, agora eles veriam um país que tem todos os motivos do mundo para desenvolver um programa de dissuasão nuclear. Um país que será muito cauteloso com qualquer supervisão da AIEA. E o que você acha dessa situação? Bem, vou dizer algumas coisas. Sou realmente uma pessoa técnica, não tanto uma pessoa de políticas públicas. Mas, obviamente, o mais importante são as implicações políticas, assumindo que a avaliação técnica está correta. E eu acredito que tenho uma avaliação técnica correta. Acho que, do ponto de vista geopolítico, o Irã agora deve ser visto como um estado nuclear não declarado. Não temos mais nenhuma capacidade de saber se os iranianos estão pegando o urânio enriquecido, a 60% que já obtiveram, e transformando em material de grau militar. E quando digo grau militar, não estou falando de enriquecimento a 90%. Vou explicar isso para o seu público em breve. Eles já demonstraram a capacidade de produzir urânio em nível de armamento. Acho que no início de 2023, a Agência Internacional de Energia Atômica detectou partículas de urânio enriquecidas a 83,7%. Desculpe por todos os números decimais, mas foi isso que eles relataram. Eu fiz alguns cálculos, vou mostrar os detalhes para o seu público, mas basicamente, eles demonstraram que o enriquecimento a 83,7% é suficiente para construir 10 bombas atômicas a partir dos estoques de urânio enriquecido a 60%. Então, eles não precisam de 90%, como todo mundo vinha assumindo. Eles já demonstraram isso internamente. É óbvio que demonstraram, porque a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, detectou isso. E minha própria opinião, baseada na minha experiência como técnico, é que esse nível de enriquecimento foi um experimento. Mesmo quando você tem uma tecnologia que acha que entende, você quer testá-la. Você quer ter certeza de que ela faz o que você espera que faça. E claro, enriquecer a 83,7% é um teste da capacidade das centrífugas deles. Eles quase certamente acreditavam que poderiam fazer isso, mas estavam apenas conferindo. E isso é uma demonstração de enriquecimento significativo o suficiente para construir uma bomba atômica. E com a quantidade de urânio que eles enriqueceram a 60%, que é cerca de 408 quilos, novamente, a precisão se deve ao monitoramento da Agência Internacional de Energia Atômica. Eles têm 408 quilos de hexafluoreto de urânio. O hexafluoreto de urânio é um gás na verdade, é um sólido à temperatura ambiente. Mas se você aumentar um pouco a temperatura, ele se torna um gás.
E quando está em estado gasoso, é possível usar certos tipos de dispositivos, neste caso, centrífugas, para enriquecer o hexafluoreto de urânio, de modo que ele seja composto principalmente por urânio 235, que é utilizado em armas, em relação ao urânio 238, que não é utilizável em armas atômicas. Vou explicar isso com um pouco mais de detalhes. Os slides que vou mostrar foram selecionados de um conjunto maior de slides de apresentação. E tudo o que o seu público precisa fazer é me enviar um e-mail, e eu enviarei o conjunto completo de slides. Assim, para aqueles que quiserem montar uma capacidade dessas na garagem ou algo assim, eles saberão o que fazer. Eles saberão como é fácil. Mas, no fim das contas, do ponto de vista técnico, se você tem cerca de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, é necessário quase nenhum esforço adicional de enriquecimento para chegar a 90%, ou, neste caso, 83,7%. Isso é suficiente para produzir 10 bombas atômicas com esses materiais. E os iranianos, como vou mostrar em um breve de mais adiante, construíram cerca de 13.000 centrífugas, desde que pararam de permitir que a Agência Internacional de Energia Atômica monitorasse sua instalação de produção. A Agência Internacional de Energia Atômica tem acompanhado seus 408 quilos de urânio enriquecido a 60%. Então essa é uma forma de determinar que eles não o enriqueceram ainda mais para produzir armas nucleares. Nós não temos mais essa capacidade agora, é claro. Eles expulsaram a IAEA, então não há mais monitoramento desse material. Mas a IAEA não conseguiu monitorar a produção de centrífugas. Agora, se você tem 13.000 centrífugas, só para você ter uma ideia, e quer construir o que chamam de cascata, vou mostrar rapidamente o que significa uma cascata. As cascatas que conhecemos, novamente a partir do monitoramento da IAEA, com as quais os iranianos têm experimentado, usam 174 centrífugas. E sabemos exatamente qual é essa configuração. Até onde eu sei, isso não foi publicado, mas eu montei um diagrama. Eu simplesmente determinei como a configuração deve ser. Basicamente, uma dessas cascatas de centrífugas deveria ser capaz de produzir, a cada 4 ou 5 semanas, urânio enriquecido a 83,7% suficiente para construir uma bomba atômica. Então, a cada 4 ou 5 semanas, uma cascata. Agora, se você diz que tem 13.000 centrífugas em produção e não há fiscalização sobre elas, bem, se apenas 1,5% dessas centrífugas em produção forem desviadas, o que seria uma atitude prudente por parte dos iranianos? Então, facilmente se teria uma cascata de 174 centrífugas. Portanto, não seria nada difícil para os iranianos desviar o número de centrífugas necessário para montar uma única cascata capaz de produzir uma arma atômica a cada 4 ou 5 semanas. Então, se eles têm 3 ou 4 dessas cascatas, não faço ideia de quantas eles têm, bem, divida por 3 ou 4, e você terá apenas algumas semanas para produzir uma arma atômica a cada poucas semanas, porque a capacidade simplesmente se soma linearmente. Então, se você estivesse sentado, se eu estivesse te aconselhando, e você fosse o chefe de um país, e quisesse saber do seu conselheiro Genghis Khan, seu conselheiro técnico, qual é a capacidade potencial da nação que te preocupa para construir armas atômicas, eu diria que não sabemos exatamente, não temos essa informação com precisão. Mas seria imprudente, absolutamente imprudente, assumir que eles já não são um Estado com armas nucleares. Em outras palavras, eles não precisam dizer nada. Na verdade, acho que a estratégia que faria mais sentido do ponto de vista iraniano é exatamente o que eles estão fazendo agora. Eles estão realmente se reunindo com inspetores técnicos da IAEA. Eles não querem o Grossi lá de jeito nenhum. Ele está excluído. Ele é persona não grata, e deveria ser mesmo, na minha opinião, porque não tem sido uma pessoa independente. Ele tem colaborado com nações que têm interesses nefastos no Irã. E ele é um servidor civil global.
não um servidor das comunidades de inteligência americana ou israelense. Então, basicamente, a postura que os iranianos parecem estar adotando neste momento é não dizer nada sobre o que realmente estão fazendo e simplesmente deixarem aberto a questão de terem ou não avançado na produção de armas atômicas. E a questão que uma pessoa técnica, a única questão que uma pessoa técnica pode analisar é se e então. E se eles têm, certamente têm a capacidade de desviar uma fração muito pequena das centrífugas que já construíram para uma instalação externa extremamente pequena. Um desses cascades de que estou falando, 174 centrífugas, ocuparia 60 metros de espaço no chão. Em outras palavras, ocuparia tanto espaço quanto um apartamento modesto em Oslo. Você poderia tê-lo em uma sala de estar. E a quantidade de energia necessária para operar os cascades é de algumas dezenas de kilowatts. Você pode conseguir isso de um carro a gasolina, sabe, um Prius. Eu dirijo um Prius. Então um Prius tem um motor a gasolina. O motor a gasolina aciona um gerador, que então carrega baterias, ou aciona um motor elétrico. E você tem 150 kilowatts de potência da combinação do motor e gerador do Prius. Então, se eu tivesse uma dessas unidades, eu poderia operar 3 ou 4 ou mais dessas cascatas em um espaço de chão de no máximo 60 metros quadrados. Se eu tivesse mais 60 ou 80 metros quadrados de espaço, eu poderia pegar esse material de hexafluoreto de urânio, que, como eu disse, é um gás acima da temperatura ambiente, mas é um tipo de sólido branco e pulverulento à temperatura ambiente. E eu posso convertê-lo em metal de urânio. E isso levaria apenas... Isso também é uma operação pequena. Quero dizer, eu poderia fazer tudo isso em uma instalação de talvez 120, 150 metros quadrados. Algo assim não é difícil de esconder. Quero dizer, não é uma instalação gigantesca como Isfahan ou Natanz. É uma instalação pequena que pode ser escondida em um prédio dentro de uma cidade ou sob uma montanha a 500 ou 1000 metros. Não é uma instalação enorme que seja difícil de construir sob uma camada muito profunda de terra. E não posso dizer o que há lá, mas posso dizer o que é necessário. E você teria que ser completamente surdo, mudo e cego para não levar muito a sério o potencial que acabei de descrever para você. Então, não temos ideia se eles possuem ou não tal instalação. E eu diria que se você fosse um chefe de Estado preocupado com a possibilidade de o Irã usar armas nucleares contra você, teria absolutamente que considerá-los um Estado nuclear não declarado, numa categoria semelhante à de Israel. Agora, isso tem implicações geopolíticas enormes, que você está mais qualificado para detalhar do que eu. Mas não é uma questão menor, porque temos outro Estado, que é exemplo disso, que declarou ser um Estado com armas nucleares. Esse foi o Paquistão. E o Paquistão demonstrou que tinha armas nucleares, acho que foi 2 semanas depois de os indianos detonarem uma explosão nuclear. Eles não montaram essa arma em 2 semanas. Eles já tinham. Então, o segredo sujo sobre o enriquecimento nuclear, o enriquecimento para a energia nuclear, é que a quantidade de capacidade de enriquecimento necessária para operar um programa moderno de produção de energia nuclear é enorme, tremendamente maior do que a quantidade de capacidade de enriquecimento necessária para construir uma arma atômica. Então, no caso que estamos discutindo, essa cascata de 174 centrífugas tem cerca de 150 vezes menos capacidade do que seria necessário, capacidade de enriquecimento, do que seria necessário para abastecer uma única usina de energia nuclear, uma usina elétrica de 1000 megawatts. Você teria que ter, sabe, essa cascata exigiria 150.000 unidades do que eles chamam de trabalho de separação.
E enquanto essa cascata tem apenas 1000 unidades de capacidade de trabalho de separação. Então, o segredo sujo é que se você tem um programa de energia nuclear, você tem uma capacidade tremenda de enriquecer ainda mais o urânio e produzir armas atômicas. Esse é um insight técnico extremamente importante por causa de suas implicações políticas. Agora que não temos mais nenhuma informação sobre a destinação do urânio enriquecido a 60% no Irã, eles são efetivamente um estado com armas nucleares, na minha opinião. Se eu fosse Israel, diria que esses caras são um estado com armas nucleares. Não os provoque de uma forma que os leve a usar armas nucleares contra você, porque pode haver algo em Tel Aviv ou Haifa. Estive em Teherã há 2 meses, em maio, e visitei uma das instalações nucleares deles. Nas conversas lá, tive a impressão de que eles não gostariam de ter armas nucleares simplesmente porque isso poderia causar uma espiral de proliferação na região. Dito isso, após o ataque ao Irã, ataque aos reatores nucleares deles durante as negociações, e também acho que eles estão bastante convencidos de que Israel e Washington, pelo amor de Deus, não estão prontos para desistir e deixar para lá. Então acho que eles podem estar mudando mesmo nesses 2 meses desde que estive lá. Estou supondo que eles estão mudando o foco estratégico deles. Bem, eles podem realmente manter sua postura pública. Eles podem dizer que ainda não decidiram se vão ou não construir armas nucleares, enquanto já as construíram. Na verdade, se eu estivesse aconselhando a liderança do Irã como técnico, eu diria, vamos em frente e construamos as armas. Assim, se formos atacados, poderemos responder em um tempo suficientemente curto. Sabe, se precisarmos responder em dias ou semanas, em vez de ter que produzi-las no final. Assim, já as temos em mãos, já temos as armas. Não precisamos testá-las, porque são armas muito simples, de baixa tecnologia. Posso descrever isso rapidamente para o seu público. Portanto, não precisamos testar as armas. Podemos mantê-las em um porão e não declarar que somos um estado com armas nucleares. Podemos dizer, podemos nos tornar um estado com armas muito rapidamente, se vocês usarem isso contra nós, se nos forçarem. Não somos um estado declarado com armas. Não nos declaramos um estado com armas. E você joga o mesmo jogo que os israelenses estão jogando. Essa é a política que eu recomendaria que o Irã adotasse se eu fosse um conselheiro político técnico da liderança iraniana. Porque eu diria que realmente precisamos de uma capacidade de resposta, se necessário, caso esses caras continuem do jeito que estão indo. Mas, ao mesmo tempo, não queremos provocar o Egito, a Turquia e a Arábia Saudita. Assim, podemos ter praticamente o melhor dos 2 mundos, porque ninguém pode saber. Não há como alguém saber, desde que consigamos manter o segredo. Então, isso precisa ser mantido, sabe? Precisa ser uma informação muito, muito, muito restrita. Very, very, very tightly held information, but as these things go. Mas você sabe como essas coisas funcionam? É possível manter toda essa operação com um número muito pequeno de pessoas, porque a instalação necessária é extremamente pequena. Então, por que eu não... talvez eu devesse apenas mostrar para vocês um... vamos passar para os slides, talvez se você achar que isso é útil. Caso contrário, é só me interromper e dizer que terminamos. Ok, vou ativar o compartilhamento. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. E conseguem ver meu cursor? Sim. Ok, ótimo. Certo. Então deixe-me mostrar para vocês qual é a situação com as centrífugas. Se olharmos para o número, este gráfico está apenas mostrando o número de centrífugas que o Irã teve em sua posse ao longo do tempo. E se vocês olharem para o... Vocês conseguem ver meu cursor, certo? Sim. Como você pode ver, se olhar para o período inicial, até por volta de 2015, é possível notar que havia um número muito pequeno. Isso aqui são 5.000 centrífugas. Aqui é um pouco mais de 1.000. 1.300 ou 1.400 centrífugas.
Esse é o número de centrífugas ao qual o Plano de Ação Conjunto Global, o JCPOA, que foi acordado pelos europeus e pelos Estados Unidos, restringiu os iranianos. E essas centrífugas tinham uma capacidade de enriquecimento relativamente modesta. Vou explicar o que isso significa em breve. Portanto, eles foram restringidos a esse limite, apesar de todas as críticas ao JCPOA por parte de pessoas que, pelo que posso perceber, não faziam ideia do que estavam falando. Porque esse é um regime muito restritivo. Lembre-se de que não estávamos apenas monitorando o número de centrífugas que o Irã possuía, mas também estávamos monitorando os materiais nucleares que eles estavam produzindo. Então estávamos em uma situação bastante favorável. Era um regime bastante restrito. Depois, é claro, em 2019, Donald Trump se retirou do JCPOA. E claro, os iranianos receberam muito poucos dos benefícios do JCPOA, porque deveriam receber alívio das sanções, o que praticamente não aconteceu. E esse é outro problema com a diplomacia ocidental. Você nunca é recompensado, só é punido. Você chega a um acordo e, de repente, o acordo começa a tratar de outras questões que não faziam parte dele. E esse é um problema real com o comportamento diplomático do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos. Começamos a ver uma retomada do programa de centrífugas em algum momento de 2019. Por volta de 2021, os iranianos disseram: vocês podem monitorar os materiais que estamos produzindo, mas não podem monitorar nossa produção de centrífugas. A partir de agora, vamos produzir centrífugas, e vocês não podem monitorar nossa linha de produção. Durante esse intervalo de tempo, de cerca de fevereiro de 2021 até agora, os iranianos produziram mais de 13 mil centrífugas. Quantas dessas centrífugas foram desviadas para um propósito clandestino? Não temos como saber. Podem ter sido desviadas peças, podem ser as próprias centrífugas ou componentes. Você estaria pedindo apenas a um santo para não se precaver contra a possibilidade de retaliação do Ocidente, porque o Ocidente nunca recompensou os iranianos por qualquer tipo de conformidade antes disso, mesmo eles tendo se esforçado ao máximo. Então, os iranianos têm essas centrífugas. Deixe-me mostrar para você como é uma delas. Os detalhes para o seu público não são importantes, mas só para dar uma ideia de como elas são, é assim que uma centrífuga se parece. Na verdade, não é exatamente assim, mas é mais ou menos isso. Aqui você vê é uma centrífuga. Esta é uma carcaça externa. E a carcaça externa dessa centrífuga é um vácuo. Ela serve como um recipiente a vácuo. E dentro desse recipiente, a vácuo, há um elemento rotativo. Esse recipiente tem cerca de 30 centímetros de diâmetro, um pé, para quem está acostumado com o sistema anglo-saxão, um pé de diâmetro. E dentro dele, há um cilindro rotativo de talvez 24 ou 25 centímetros de diâmetro. Se voltarmos ao diagrama anterior, aqui temos o cilindro rotativo, mostrado em vermelho. Essa é uma imagem enganosa, e não vou gastar muito tempo nela, porque não traz uma informação essencial para o público neste nível de discussão. Mas, basicamente, esse cilindro gira a uma velocidade enorme, cerca de 70 mil rotações por minuto. Isso é enorme. Para dar uma ideia de quão tremendas são as forças centrífugas na parede desse cilindro, elas ficam entre 350 mil e 100 mil vezes a gravidade. Então isso é 500 mil vezes a força da gravidade agindo sobre você na parede devido ao membro rotativo. Portanto, se você fosse uma pulga na parede, a força lateral de você estar na parede enquanto isso gira seria de 1 libra de força lateral. Isso é muita força. Então esse negócio está girando. Você pode imaginar o quão precisamente as paredes disso precisam ser usinadas. Tudo está equilibrado em uma cabeça semelhante a um pino enquanto gira para consumir pouca energia. Não vou entrar em detalhes,
mas basicamente você pode pensar nisso como uma unidade onde há uma entrada de gás hexafluoreto de urânio, que é uma mistura de urânio 235 e U-238, e de onde sai um pouco de urânio enriquecido e um pouco de urânio empobrecido. Então o que você faz é pegar essa única centrífuga e construir o que se chama de cascata. Deixe-me mostrar como é uma cascata. Esta é a cascata de 174 centrífugas, com a qual os iranianos estão experimentando. Só para te dar uma ideia muito geral de como a cascata funciona. E novamente, isso é bem simplificado. Eu apenas pego uma parte dela e alimento com hexafluoreto de urânio. É um gás. Agora, saindo de cada uma dessas centrífugas, há urânio enriquecido, levemente enriquecido, muito levemente enriquecido, ou levemente empobrecido. Eu tenho estágios para empobrecer o urânio. Então, nesse caso, vamos olhar para o estágio de urânio empobrecido após a alimentação. Eu alimento isso na entrada de uma fileira de centrífugas abaixo de mim e pego o urânio enriquecido desse fluxo empobrecido e o coloco de volta no fluxo acima. Eu pego o urânio empobrecido e o coloco em um fluxo empobrecido e, eventualmente, simplesmente descarto isso como resíduos. Este é um material que está praticamente desprovido de urânio 235. Na parte de enriquecimento da cascata, eu faço a alimentação entrar, tenho hexafluoreto de urânio enriquecido saindo e alimento isso na entrada da próxima etapa. Então tenho urânio enriquecido e alimento isso na próxima etapa. E assim por diante, até obter um produto enriquecido. Enquanto isso, cada uma dessas etapas de enriquecimento é realimentada na etapa anterior, onde é enriquecida novamente. Então temos esse mecanismo de feedback em que estou enriquecendo e empobrecendo. Isso me permite utilizar de forma muito eficiente a multiplicidade de centrífugas. Então, como é uma cascata? Bem, aqui está um monte dessas centrífugas de urânio em uma sala. Perceba que há tubos saindo delas. Cada um desses tubos é uma entrada, é uma alimentação. Um desses tubos está retirando hexafluoreto de urânio enriquecido. O outro está retirando hexafluoreto empobrecido. Agora, como esses tubos são longos o suficiente, eu sempre posso rearranjar fisicamente as cascatas. Elas não precisam ser organizadas. Desculpe. Eles não precisam estar organizados em fileiras, como estou mostrando aqui. Eu posso simplesmente pegá-los e usar as linhas para rearranjá-los fisicamente. Então, tudo o que preciso fazer é rearranjá-los em qualquer configuração que faça sentido. Bem, temos uma fotografia dessas matrizes. Na verdade, aqui está outra fotografia para você ver. Você pode vê-los alinhados em fileiras. Então, se eu quiser saber o tamanho de uma matriz de 174 centrífugas, sei que elas têm cerca de 1 pé de largura, separadas por cerca de 1 pé. Portanto, essas são 174 centrífugas, organizadas para minimizar o espaço ocupado no chão. Bem, elas ocupam 24 pés por 26 pés. Isso dá cerca de 600 pés quadrados, ou cerca de 60 metros quadrados. Você sabe, um apartamento tipo kitnet de tamanho confortável. E a energia que eles precisam é muito baixa. Eles precisam de algo entre 5 e 20 watts de potência, dependendo da natureza da centrífuga e de suas características de design. Então, eles não ocupam muito espaço e não consomem muita energia. Assim, você pode ter seu carro Prius ali e está usando a energia do Prius na sua caverna. Claro, você precisa ventilar o gás, mas isso não é um grande problema. E você tem uma instalação muito pequena onde está enriquecendo o urânio. Agora, a verdadeira questão é: por que é tão fácil fazer esse enriquecimento final do urânio? E acontece que não é difícil de entender. Embora, até onde eu saiba, eu seja a única pessoa que explicou isso nesses termos simples.
Então, o que estou prestes a dizer, você não vai encontrar em nenhum outro lugar, pelo menos até onde eu sei. Portanto, para aqueles do seu público que estão focados nessa questão, e é uma questão importante, porque o que estou dizendo é que se você tem urânio altamente enriquecido, o próximo passo é fácil. O que a maioria das pessoas pensa intuitivamente, por razões compreensíveis, é que o passo final é muito difícil. Mas na verdade é o contrário. O passo final é muito fácil, assumindo que você já dominou todos os outros passos. O que estou mostrando neste desenho conceitual específico é o seguinte. Se olharmos para essas caixas vazias e caixas vermelhas que desenhei aqui, pense nelas como um exemplo de uma panela cheia de água misturada com açúcar. E 10% do açúcar está dissolvido na água da frigideira. Eu aqueço a frigideira por um determinado tempo, ou seja, aplico uma certa quantidade de trabalho para evaporar a água da frigideira. Então, isso representa uma unidade de trabalho. Uma unidade de trabalho, 2 unidades de trabalho, 3 unidades de trabalho e assim por diante. Após uma unidade de trabalho, vamos quantificar isso em breve, eu passo de 10% enriquecido para 11% enriquecido. Depois vou para 14% enriquecido, depois para 17% enriquecido e eventualmente chego a 50% enriquecido. Eventually I get to 50% enriched. Notice in each stage I make a much bigger jump. Perceba que em cada etapa eu dou um salto muito maior para o próximo nível de enriquecimento até chegar a 50% enriquecido. Então, se eu passar de 50% para 100%, é só um passo. Se eu pegar a panela de açúcar e água e ferver até chegar a 50%, depois eu só guardo em algum lugar. Coloco em um pote, por exemplo. Então, quando eu precisar de 100%, só preciso dar mais um passo de aquecimento. Isso está ilustrado aqui nesse gráfico. Esses são os passos. 3, 4, 5. Veja que quando você chega ao 9, está em 50% nesse exemplo. E com mais um passo, você chega a 100% de enriquecimento. Ok, o processo real de enriquecimento é um pouco mais complicado do que isso. Não muito, mas conceitualmente é a mesma coisa. Você pode pensar em cada centrífuga como sendo capaz de realizar uma certa quantidade de trabalho. Trabalho separativo, como normalmente é chamado. Separative work, it's typically called. This is a unit that's a real thermodynamic unit. Esta é uma unidade que é realmente uma unidade termodinâmica. Não é exatamente energia, mas é parecido. E conceitualmente, é uma analogia muito boa para a capacidade de separação, semelhante à fervura da água. Então, se eu tenho 3.200 kg de urânio natural, que contém 0,7% de urânio 235, e quero urânio 235 enriquecido a 90%, porque é isso que vou usar para fazer uma bomba, preciso de 3.200 kg de urânio natural para obter aproximadamente 25 kg de urânio 235 a 90%. Mas é claro, esse urânio 235 está disperso por todo o material. Agora preciso de cerca de 3.500 unidades de trabalho de separação para chegar a 3% ou 3,5% de urânio 235 para o meu reator nuclear. Certo. Mas se 3.000 kWs é de separação, de brace was ter 600 ward de iris was man, it's schizol and it grace bevarisol. 600 kilograms of 3.5% enriched uranium. Well, if I want to operate a power reactor, Bem, se eu quiser operar um reator nuclear, preciso de cerca de 27 toneladas de urânio enriquecido a 3,1% por ano para manter o reator funcionando. Portanto, preciso de uma capacidade de cerca de 150.000 unidades de trabalho de separação por ano para manter um único reator elétrico de 1.000 megawatts em operação. Essa é a capacidade que preciso ter se eu tiver um programa de energia nuclear produzindo urânio levemente enriquecido para meu reator. Mas, se eu quiser enriquecer até 20%, como no caso de um reator experimental, como os iranianos tinham, para produzir isótopos especiais, isótopos médicos e coisas do tipo, perceba que preciso de menos da metade do trabalho de separação para chegar a 20% de enriquecimento. E o que os iranianos estavam fazendo era enriquecer até cerca de 20% por um bom tempo, até que de repente começou a enriquecer até 60%. until they all of a sudden started enriching to 60%. Now,
Agora, eles só precisavam de 380 unidades de trabalho de separação para passar de 112 quilos. Lembre-se, começando com 3.200, de 112 quilos de urânio enriquecido a 20% para cerca de 37,5 quilos de urânio enriquecido a 60%. Então aqui temos uma unidade de 37,5 quilos de urânio enriquecido. Vamos pensar nisso como 40 quilos de urânio enriquecido. E temos 400 quilos desse material, cujo paradeiro agora desconhecemos. Assim, cada pacote de 40 quilos de urânio enriquecido a 60% poderia ser ainda mais enriquecido para obter 25 quilos de urânio enriquecido a 90%. Certo? Não parece bom, como dizemos no Oriente Médio, em termos do que pode acontecer. Bem, vamos analisar a situação então. Let's look at the situation, though. It turns out that Acontece que no final de 2022 ou início de 2023, a Agência de Energia Atômica relatou ter encontrado partículas de urânio na instalação de Fordow enriquecidas a 83,7% de urânio-235. Isso foi noticiado, mas pouco se falou a respeito. O que deveria ter sido dito é que isso é grau militar. Ninguém disse isso, pelo que eu saiba. Você pode me corrigir, ou talvez alguém da sua audiência possa me corrigir. Eu gostaria de saber. Aparentemente, ninguém disse que isso é grau militar. É grau militar, e vou mostrar por quê. São necessárias 120 unidades de trabalho de separação para passar desses 37 quilos de urânio a 60% para 90%, o que é suficiente para uma arma atômica. Mas você só precisa de 92 unidades de trabalho de separação para chegar a 27 quilos, porque há mais U-238 nele, de urânio enriquecido a 83,7%. Uranium. But if we look now, Mas se olharmos agora, uma massa crítica de urânio enriquecido a 90% com o que é chamado de refletor de berílio de 12 centímetros, vou descrever o que isso significa, em breve. É algo simples de montar. É um pouco mais de 14 quilos. Então você precisaria, não lembro o número exato, talvez 8 centímetros de diâmetro, algo assim, ou 10 centímetros de diâmetro. Se você tiver urânio enriquecido a 83,7%, ainda pode obter 16,5 quilos de urânio metálico, o que é suficiente para uma bomba atômica. Portanto, o urânio a 83,7% transforma seus 10 pacotes de 37,5 kg de hexafluoreto de urânio a 60% em 10 bombas atômicas. Então é praticamente o número certo se você quiser construir bombas atômicas. Agora, se olharmos para como uma bomba atômica poderia ser, vejamos essa configuração aqui. let's look at this configuration here. This is a postulated uranium. Este é um núcleo metálico de urânio postulado, um núcleo de metal de urânio. São cerca de 14 quilos de urânio-235. Ele é cercado por um refletor de berílio. O berílio é um material muito leve. Ele serve para que quando os nêutrons estão se multiplicando no urânio durante uma detonação nuclear, muitos nêutrons escapam para a atmosfera. Então, você coloca esse refletor de berílio ao redor para refletir esses nêutrons de volta para o material. Assim você obtém uma massa crítica muito menor. Caso contrário, você teria uma massa crítica, talvez uma massa crítica nua, de mais de 50 quilos. Então, em vez de ter uma massa crítica nua, você simplesmente usa o berílio para cercá-la, que é um material com o qual você sabe lidar. Então você tem cerca de 40 quilos de materiais nucleares, 14 quilos de urânio, e o refletor tem cerca de 28 quilos de berílio. Eu sempre encontro meus erros quando estou dando uma palestra. Enfim, é isso, certo? Então como tudo isso se parece? Bem, outro ponto que quero enfatizar, que é muito importante ter em mente, é que construir uma bomba atômica esférica com um refletor usando 14 quilos de urânio-235 não é uma arma de alta tecnologia. Quero ressaltar que não é uma arma de alta tecnologia. Só se torna alta tecnologia quando você tenta implodir a arma para aumentar sua densidade, de modo que a massa crítica seja ainda menor. Aí você precisa de uma lente explosiva exótica, que não apenas espalhe tudo por aí. Com os 14 quilos, tudo que você precisa fazer é montar as peças. 14 kilograms, all you need to do is assemble the pieces. So
Este é um diagrama conceitual da Enciclopédia Americana que postula que você tem uma massa subcrítica com dois furos, onde os componentes que formariam uma massa crítica são impulsionados explosivamente para o centro. Este não é um dispositivo que você precisa testar para ter certeza de que vai funcionar. Lançamos a bomba Little Boy sobre Hiroshima sem nunca ter feito um teste nuclear com ela. Fizemos testes, é claro, com U-238. Em outras palavras, garantimos que o mecanismo de montagem não travaria de alguma forma. Mas isso foi moleza, foi como cair da cama. O U-238 se comporta fisicamente exatamente como o U-235 em uma configuração de canhão. Então, se você consegue fazer isso com o U-238, você tem uma arma. Portanto, o argumento de que, de alguma forma, os iranianos precisariam fazer muitos testes é um absurdo. Isso simplesmente não é verdade. Então, eles não precisam testar para ter uma bomba, e não precisam testar para ter alta confiança de que a bomba vai funcionar. Agora, quanto a bomba deveria pesar? Bem, você precisa de cerca de 50 quilos de material, incluindo o refletor, que seria maior do que isso. Então pareceria um diagrama diferente, porque teria uma parede externa muito mais grossa. E você precisaria de alguns dispositivos para implodir o mecanismo. Talvez sejam duas hemisférias. Quem sabe o que eles escolheriam fazer? Essa é uma escolha deles. Podem ser duas hemisférias, tanto faz. Não precisa ser nada parecido com o que está mostrado aqui, só precisa ser uma montagem. Processo de montagem por canhão. Montagem por canhão significa pólvora explosiva. Você nem precisa de nada de alta tecnologia. Então, digamos que o dispositivo inteiro pese o dobro do que pesam os componentes nucleares. Vamos supor que ele pese 3 vezes os componentes nucleares. Se você der a ele 3 vezes os componentes nucleares, o dispositivo entregue pesa 150 quilos. Bem, o míssil de longo alcance médio, que está entregando explosivos em Tel Aviv e Haifa, está entregando 450 ou 500 quilos de explosivos. Então isso significa que a carga útil de um desses mísseis não está nem um pouco sobrecarregada. Você poderia lançar esse míssil em uma trajetória muito elevada, ou em outra trajetória que o tornaria muito mais difícil de interceptar, embora os níveis de interceptação sejam muito baixos. Os interceptores simplesmente não estão funcionando, mas você poderia fazer isso apenas para garantir uma alta confiança de que irá entregar a arma. Eu poderia falar sobre as contramedidas às defesas antimísseis, mas isso é outra discussão. Uma contramedida simples seria LISCs. Você está carregando muito peso extra. Iscas poderiam pesar frações de 1 libra. Então você poderia sobrecarregar a defesa antimísseis com centenas de iscas lançadas por um único míssil, porque há muito peso extra que pode ser transportado na carga útil. O que eu faria, porque sou uma pessoa realmente maldosa, seria simplesmente fazer os mísseis girarem descontroladamente. Você precisa encontrar a ponta daquele míssil. Se você atingir alguma seção ou parte do míssil, não estará destruindo a ogiva. Ela será muito resistente. Portanto, suas chances de interceptação são, para todos os efeitos práticos, 0. A confiabilidade do motor foguete que lança a ogiva é a menor confiabilidade com a qual você terá que lidar em termos de entrega de uma arma nuclear. Então, se seus motores têm 95, 97 ou 98% de confiabilidade, e eles parecem ser muito confiáveis, esses motores de foguete, essa é a sua chance de não ter sucesso em entregar uma arma nuclear. Ou seja, você tem uma garantia de 95 ou 98% de entregar arma nuclear, se você for o Irã. Se você acha que isso é algo que deve ser ignorado, e você é um líder político de um país que pode receber uma resposta nuclear do Irã, na minha opinião, você precisa ser substituído, porque não está servindo aos melhores interesses de segurança do seu país. Então, essa é a situação agora. Esse é o fracasso. Agora, há algo aqui do ponto de vista de política que é claro. Eu anexei a este slide de apresentação, e para quem quiser, um artigo do Haaretz, esse jornal israelense muito progressista e honesto.
progressive and honest Israeli journal. I'm amazed that they're published as frankly as they do. Fico surpreso que eles publiquem isso de forma tão franca. Isso mostra que ainda há alguém com padrões morais em Israel. É por isso que continuo lendo o Haaretz, porque os padrões morais caíram. Agora, está como um Estado nazista. Quando você tem pessoas dispostas a realizar esse tipo de atividade assassina, você chegou ao estado da Alemanha nazista. Não há como contornar isso. Quero dizer, soldados de um Estado onde ainda existe alguma moralidade se recusariam a fazer o que está acontecendo em Gaza. É simples assim. Se soldados americanos tivessem feito isso no Vietnã, deveriam ter sido julgados. E tivemos nossos exemplos disso. Mas enfim, isso é outra discussão. Então, com esse oficial de inteligência, que é um coronel da reserva, coronel geralmente é o cara que realmente sabe o que está acontecendo. Minha experiência com os militares é: não fale com o almirante ou o general, fale com o coronel. E ele está falando sobre os 400 quilos e o que os iranianos podem fazer a respeito. Então, sugiro que todos leiam esse artigo do Haaretz. Vou te enviar uma cópia depois disso. Mas esse é um artigo realmente importante por causa de quem está escrevendo. Esse cara está por dentro. Ele esteve envolvido. E basicamente, o que ele está dizendo, se você lê nas entrelinhas do jeito que eu leria, então vou ler nas entrelinhas para você, e você pode concordar ou discordar quando lê o artigo. Ele está basicamente dizendo que avisamos Netanyahu que se ele fizesse isso, teríamos um Estado armado nuclearmente nos observando, nos encarando. É assim que interpreto este artigo. E quando ele diz no artigo que trabalhamos muito de perto com a CIA nessa avaliação, ele também está dizendo que a CIA entendeu isso também. E a CIA teria informado o presidente dos Estados Unidos, se ele estivesse ouvindo. E acredito que Tulsi Gabbard estava tentando dizer ao presidente que teríamos um Estado com armas nucleares em nossas mãos se ele seguisse adiante e fizesse o que fez em 13 de junho. Ele foi avisado. Ele foi avisado pela Tulsi. Na verdade, Tulsi Gabbard produziu esse vídeo antes desse ataque. E ela estava falando sobre as consequências de uma bomba atômica semelhante à que destruiu Hiroshima. Essas são as bombas atômicas sobre as quais ela estava falando. E ela teve problemas por isso. E a imprensa americana, como de costume, atribui um motivo a ela. Ela está tentando chamar atenção. Sim, ela está tentando te alertar. O presidente está prestes a tomar uma decisão monumental com seu amigo Netanyahu para produzir um Estado nuclear não declarado no Oriente Médio. E ela fez o melhor que pôde. E eu aplaudo por isso. Dou notas altas para ela por tentar. E acho que qualquer pessoa responsável e informada deveria aplaudir o que ela tentou fazer. Essa é a minha visão da situação. Em vez de atacar essa pessoa que está tentando fazer o melhor pela democracia americana e pela estabilidade e paz global. Então, sabe, esse é o meu cara. O cara da perspectiva das trincheiras, certo? Se você quer a perspectiva de alguém que vê tudo de cima, que também é muito conhecedor, você fala com o Jeffrey Sachs. E sabe, agora conheço o Jeffrey razoavelmente bem e nos comunicamos. Sempre fico impressionado com o modo como ele tem essa visão de cima para baixo que se correlaciona perfeitamente com a minha visão de baixo para cima. Havia todo tipo de coisa acontecendo no topo das quais eu não tinha conhecimento, mas que me preocupavam muito. Mas isso é outra discussão, porque eu podia ver que as coisas estavam acontecendo. Eu fazia parte de um grupo consultivo no Departamento de Energia. Éramos conselheiros classificados sobre nossos esforços de proliferação de armas nucleares. E eu percebi que havia algo errado no topo, mas não conseguia identificar o que era. E quando conversei com Jeffrey, descobri o que estava errado. De qualquer forma, tem sido uma experiência interessante me envolver nessas discussões globais, desde que essa situação terrível surgiu. Mas tudo isso era previsível. Netanyahu e Trump tinham que saber.
Eles foram avisados, deixe-me repetir isso, eles foram avisados por seus serviços de inteligência sobre qual seria o resultado de seus ataques. E eles escolheram ignorar. E agora temos um Estado com armas nucleares não declarado em nossas mãos. É simples assim, eu acho. Encontre uma falha no meu raciocínio. Estarei absolutamente aberto a isso. Por favor, me enviem e-mails dizendo por que vocês acham que meu raciocínio está incorreto aqui. E eu estou interessado. Dei notas para alunos nos meus cursos por trabalhos que criticaram o raciocínio que apresentei em aula e fizeram isso bem. Se você conseguir me mostrar que estou errado, você ganha um A. Sabe, eu não estava lá para ensinar as pessoas, para que compartilhassem meu entendimento, exceto no que diz respeito aos fatos. Você precisa usar informações factuais, ou trazer informações factuais que eu deveria ter considerado adequadamente para a discussão. E se você fizer isso, e me mostrar que estou errado, você ganha um A no seu trabalho. Ponto final. Sem perguntas. E eu dei notas A, e fiquei feliz em fazer isso. Aprendi com meus alunos. O MIT tem alunos muito inteligentes. Eles se saem muito bem. Eu realmente gosto deles. Foi muito divertido ensiná-los. Então essa é a situação. Não, acho que você está absolutamente certo. E acredito que provavelmente é nessa direção que decidimos seguir. Mas agora eles devem ser considerados um Estado com armas. Não acho que eles vão declarar, e acho que seria sensato não fazerem isso, mas terão que ser considerados um Estado com armas. Pelo menos essa é a minha opinião. Seria loucura. Se você estivesse preocupado, se você fizesse algo contra eles achando que poderiam responder com uma arma nuclear, seguir em frente e fazer isso impunemente. Seria loucura fazer isso. Coloque-se numa situação em que eles se sentiriam enriquecidos de uma nuclear. Seria loucura, senhor Small. Acho que isso deveria ter sido previsível, ou previsto. É previsível. Claro que foi. Mas eu acho que uma falha fundamental que temos no discurso político atual no Ocidente é a incapacidade de identificar os interesses de estados adversários, ou seja, reconhecer o que os oponentes deveriam fazer versus o que você quer que eles façam. Então, por exemplo, como você disse, se você estivesse aconselhando o Irã, diria, adquira uma arma e não conte a ninguém. Você precisa estar preparado, pelo menos. Agora, eu diria o mesmo. Acho que neste momento, o Irã seria tolo se não desenvolvesse uma arma nuclear. Novamente, se eu fosse um conselheiro, diria, eles virão atrás de vocês de novo. Eles não vão parar antes que o Irã seja outra Líbia, ou outro Síria, ou outro Iraque, ou escolha o país. Mas, novamente, isso não significa que eu gostaria de vê-los com armas nucleares. Acho que isso seria. Mas, na verdade... Na verdade, do ponto de vista de políticas públicas, deixe-me acrescentar ao que você disse. Do ponto de vista de políticas públicas, é ainda pior do que você afirmou, porque não há nenhuma noção de qual será o próximo passo. Se olharmos para o governo Obama, onde perdi uma quantidade imensa de tempo tentando alertá-los sobre problemas de inteligência que eles tinham, e que agora entendo que não eram problemas, eles estavam mentindo. Agora eu sei. Estou preparando um briefing para algum momento futuro em que vou mostrar como o governo Obama estava mentindo sobre a Síria. E isso ficou evidente nas audiências de confirmação da Tulsi Gabbard, quando tentaram retratar a Tulsi Gabbard como alguém que ouvia um lunático, Theodore Postol, sobre os ataques com agente neurotóxico na Síria. Então Obama já estava fazendo isso em 2013, mentindo sobre informações de inteligência. Mas a posição do governo Obama em 2013 era: queremos que Assad saia. E minha pergunta, não é uma pergunta sofisticada, não me considero um observador internacional sofisticado. Minha pergunta ainda era: bem, o que vai substituí-lo? Vocês pensaram nisso? Bem, agora sabemos o que vai substituí-lo: a Al-Qaeda. Certo? É isso que temos. E reconhecemos a Al-Qaeda, esse grupo brutal de pessoas que estão matando gente por toda parte na Síria. Apenas grupos diferentes.
e a Síria simplesmente desmoronou. E é isso que reconhecemos como nosso sucesso, o sucesso americano de derrubar Assad. Isso é o que você chama de visão estratégica, de grande estratégia. Quero dizer, quão estúpido alguém pode ser. É difícil não ser mais direto e simplesmente chamar isso de estupidez, porque não tem nada a ver com bem. Você poderia ser muito educado e dizer, talvez eles devessem ter tido um pouco mais de cuidado, mas é incrivelmente estúpido. Não sei o que mais dizer. É uma irresponsabilidade sem precedentes. É uma irresponsabilidade sem precedentes forçar os iranianos à posição em que estão agora. Acho que havia uma chance de eles não terem montado armas nucleares. Ainda havia alguma chance. Mas agora posso te dizer com certeza, pelo menos para mim, eles já têm. Essa é a minha opinião. E certamente, se eu tivesse que decidir se faria ou não algo que pudesse fazer com que meu país engolisse uma arma nuclear, eu nunca faria nada para provocá-los. Nunca. Porque meu país é importante demais para mim para ter uma dessas armas enfiada goela abaixo. Qualquer um que faça isso e acabe com uma arma nuclear iraniana sobre si, merece entrar para a história como um líder fracassado para seu país. E eu coloco Netanyahu no topo da lista. E você pode ver a raiva na declaração desse coronel israelense, porque ele está dizendo que você colocou meu país Israel em risco. É isso que ele está dizendo. Se você ler isso com o tipo certo de informação de fundo, então por favor leia. Todos leiam esse artigo do Haaretz. Eu sei. Acho que futuros historiadores vão olhar para esse ataque ao Irã como um dos erros verdadeiramente estúpidos, imprudente, além do que se pode acreditar. Do meu ponto de vista, novamente, acho que um problema central, e o motivo pelo qual essa estupidez continua sendo repetida, é a obsessão com a narrativa. Pessoas que dizem que isso é uma péssima ideia, que provavelmente resultará no Irã tendo que desenvolver armas nucleares, são vistas como opositoras, então são acusadas de estar do lado do Irã, porque é isso que o Irã gostaria de dizer. Mas é só isso que existe. Ou é nós, ou eles. Você escolhe um lado, e se escolhe o nosso lado, então tem que apoiar toda essa loucura militarista, independentemente do dano auto-infligido que isso previsivelmente causa. Bem, eu trabalho com inferências, claro, e tento deixar claro que estou fazendo isso. Mas quando vejo todas essas pessoas se levantando, Hegseth, nosso secretário de defesa, nosso chefe do Estado-Maior Conjunto, cujos cargos não deveriam incluir mentir para o público americano, isso me irrita bastante. Porque eu trabalhei para um dos chefes do Estado-Maior quando estava no Pentágono. E deixei muito claro. Eu nunca vou mentir pela minha organização. Deixei isso muito claro. E fiz muitas coisas boas pela organização. Muitas coisas das quais a organização se beneficiou, você sabe, a própria Marinha. Mas nenhuma dessas coisas deixou de beneficiar também a nação. Eu não estou fazendo o trabalho sujo da Marinha. Eu disse isso para eles desde o começo. E eu fiz um monte de coisas que beneficiaram a nação. E não é seu trabalho, senhor presidente do Estado-Maior Conjunto, mentir para o povo americano. Seu trabalho é proteger o povo americano e tomar as decisões militares corretas. Se quiserem alguém lá fora mentindo, você diz, procurem outra pessoa, por favor. E ele não fez isso. Então ele cai na minha lista. Mas todo esse barulho doméstico que surgiu imediatamente após o ataque, de que tivemos sucesso, de que destruímos Fordow, acho que vamos descobrir que não é o caso. Se eles realmente conseguiram destruir Fordow, ainda assim isso não mudaria a conclusão que acabei de expor. Então, mesmo que você destruísse Fordow, as centrífugas em Fordow, isso não mudaria a conclusão que estou discutindo aqui.
The centrifuges in Fordo Mas eu acho que você vai descobrir que Fordo, as centrífugas em Fordo, não foram destruídas. Vai levar tempo, porque você sabe, as pessoas precisam escavar. E como essas pessoas saberiam que as centrífugas foram destruídas em Fordo, é algo que não entendo. Na verdade, perdi meu tempo escrevendo para o senador Tim Kaine, explicando como ele poderia consultar a comunidade de inteligência americana para obter informações, porque nossos satélites de alerta antecipado deveriam ser capazes de fazer inferências a partir das plumas de explosão que saíram das saídas de ar. Deveríamos ter sido capazes de dizer, com nossos satélites de alerta antecipado, se as ogivas penetrantes realmente entraram na cavidade. Earth-penetrating warheads actually penetrated into the cavity. We had data from our early warning satellites that would have told us. Tínhamos dados de nossos satélites de alerta precoce, que teriam nos dado boas informações inferenciais sobre se e quando aquele piloto, quando um dos pilotos que foi citado, disse que toda a área estava iluminada como se fosse dia, o que isso me disse não foi que houve danos internos. Isso me mostrou que todos os danos que poderiam ter ocorrido internamente foram refletidos e desviados para o ar acima de Fordo, que não houve penetração profunda da onda de choque na instalação de Fordo. E se víssemos isso várias vezes nessas saídas de ventilação, então isso nos mostraria que as saídas de ventilação não foram comprometidas, porque essas saídas teriam mecanismos de bloqueio para evitar que ondas de choque dessas munições entrassem nas cavidades, nos salões de centrífugas. Então deveríamos saber. Não deveríamos saber exatamente, mas deveríamos ser capazes de saber. E eu disse isso ao senador Kaine, e nem sequer recebi a cortesia, estou irritado com isso, nem sequer recebi a cortesia de uma resposta reconhecendo o que eu disse a ele. E ele está por aí falando, dizendo que está preocupado com inteligência. Eu não acho. Acho que nenhum dos nossos representantes no Senado está fazendo seu trabalho. Todos falam sobre inteligência, e mesmo aqueles que parecem preocupados não demonstram nenhum interesse em realmente fazer o dever de casa. E eu dou nota F para eles. Já cansei do nosso Senado e do nosso com. Estou de saco cheio. Bem, acho que eles provavelmente merecem todo o desprezo. Eles estão sendo informados. Eu tenho conhecimento e a capacidade técnica para informá-los. Não tenho acesso à inteligência, mas já tive em um momento da minha carreira. Eu poderia ter liderado o estudo que eles precisavam ter feito. Quero dizer, eu acabei de fazer o estudo externamente, sem acesso a nada da inteligência. Eu dei a você o relatório de inteligência que eles teriam recebido. Tenho muita capacidade técnica para fazer esse tipo de trabalho. É por isso que fui conselheiro do chefe de operações navais. Eles têm uma fonte de aconselhamento. Eles não precisam aceitar o que estou dizendo. Só estou apontando. Aqui está o que vocês deveriam perguntar. Aqui está o que vocês deveriam exigir como membros do Comitê de Inteligência do Senado. Eles não estão interessados. Então, o que devo pensar quando Mark Kelly questiona o julgamento de Tulsi Gabbard, tentando fazer esse iconoclasta, Ted Postol, esse cara estranho que, por acaso, foi conselheiro do chefe de operações navais, parecer ruim, mesmo ele tendo mostrado a ela que as informações divulgadas pelo governo Obama eram falsas e enganosas? Ele deveria saber disso. E quando entrei em contato com a equipe dele e disse, posso fazer um briefing para vocês sobre isso? Eles não se interessaram. Recebi uma resposta sarcástica de um dos funcionários. Posso até enviar para quem quiser ver. Bem, não estamos interessados. Não precisamos das suas bobagens. Esse é um funcionário que deveria estar interessado. Ele é um funcionário que apoia um membro do Senado, que faz parte do Comitê de Inteligência, que possui informações que mostrariam que um relatório de inteligência que quase nos levou à guerra com a Síria em 2013 era falso, que foi apresentado pelo então secretário de Estado, John Kerry, ao Comitê de Relações Exteriores do Senado, onde ele jurou que se dessem à administração autoridade para tomar uma ação militar,
isso seria justificado. Ele estava mentindo para eles. Você não está interessado nisso, senador Kelly. Então por que você é senador? Essa é a minha reação. Por que você foi oficial da Marinha? Isso realmente me deixa irritado, porque ele foi oficial da Marinha. Ele foi aviador naval antes de ser astronauta. Grande coisa. Então veja, esse é o estado do nosso governo, do governo americano neste momento. É isso que o nosso governo é. Pessoas eleitas para cargos, algumas delas oficiais militares de verdade, treinadas como oficiais militares, que teriam sido uns moleques na época em que eu assessorava o chefe de operações navais, sabe, correndo por aí, pegando café para os outros. E ele não quer saber que houve informações falsas que quase nos levaram a uma guerra, agora que é senador. Não tenho paciência para isso. Me desculpe. E não acho que devo ser educado e político sobre isso. É revoltante. Eu não sei. I don't know. Anyway, No, I very much agree. I share your frustration. Concordo plenamente. Compartilho da sua frustração. É só que acho que é um problema do nosso tempo. Governança muito ruim. E, bem, professor Postol, muito obrigado. Pelo menos ainda existem algumas vozes de bom senso por aí, e alguma expertise real que deveria ser aproveitada em vez de ignorada quando não serve a uma determinada narrativa. Ignored when it fails to serve a narrative. So, well, thank you like so I much for said, your time. Bem, como eu disse, há pessoas que entendem muito mais das questões políticas, como você e outros, e acho isso ótimo. Mas as questões técnicas também são importantes. Elas são a base sobre a qual se constrói uma boa política em muitos dos julgamentos nessa área. Então, obrigado por me receber. Mais uma vez, obrigado. É isso. Tchau. Thanks again. Yeah, bye-bye.